Olá, querido amigo telespectador, você que nos acompanha nesse nosso programa Graça para Você. É uma imensa alegria poder me comunicar e falar do amor, da bondade, da obra da cruz, daquilo que Jesus aplicou, daquilo que Jesus fez por nós. No programa de hoje eu quero falar justamente dessa mensagem tão tremenda que é a mensagem redentora, aquilo a qual o Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, veio para anunciar, para pregar. Você vai ver na sua Bíblia, em Isaías, no capítulo 61, no versículo 1, diz assim, ó: Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a proclamar liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros da escuridão. Agora observa o versículo 2 que diz assim: para anunciar a todos o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Aqui nós temos um texto extremamente interessante, principalmente no versículo 2, que diz assim: anunciar a todos o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Durante muito tempo você ouviu as pessoas pregando e dizendo que pregar a vingança do Senhor é no final dos tempos. Ainda esses dias eu vi um pregador dizendo assim: eu estou aqui para pregar o dia da vingança. Ele está vindo para a vingança, ele está vindo para se vingar. Mas qual é o dia da vingança do Senhor e o ano da bondade? Observa o verso 2. Para anunciar a todos o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança. Literalmente nós estamos aprendendo aqui que o ano da bondade e o dia da vingança são o mesmo dia. E veja na parte B do texto que o ano da bondade e o dia da vingança são o mesmo dia, na preposição para. Para que serve o ano da bondade e o dia da vingança? O texto aqui diz: para consolar a todos os que estão tristes. Isso aqui é a característica messiânica. Isso aqui é para que o Senhor Jesus Cristo veio. Ele abriu esse texto, ele diz: hoje se cumpriu essas palavras do profeta messiânico. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas, para anunciar liberdade e prisão aos presos. No verso 2, para anunciar a todos o ano da bondade e o dia da vingança. Para que serve o ano da bondade e o dia da vingança? Para consolar a todos os que choram. E veja o que a bondade do Senhor e o dia da vingança do Senhor, quais são as consequências da bondade e da vingança. Para consolar os que estão tristes, dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, um manto festivo de louvor em vez de lugar de espírito abatido. E o que acontece quando você recebe como prêmio a bênção da bondade do Senhor e a sua vingança? E eles passam a ser chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para manifestação do esplendor da sua glória. A questão é o seguinte: nesse texto aqui nós temos um reflexo tremendo da natureza de Cristo, da essência daquilo que Jesus Cristo veio fazer e ele fez. Literalmente, queridos, eu agradeço a Deus pela sua vingança. Eu amo a Deus, adoro a Deus pela sua vingança, eu amo a vingança do Senhor. A vingança de Deus, ela não é contra nós. A vingança de Deus, ela é por nós. Você está vendo aqui comigo que o ano da bondade e o dia da vingança são o mesmo dia. Agora, vamos observar um ponto muito importante. Por quê e para que serve essa vingança do Senhor? Preste atenção. Satanás entrou em cena. Quando o homem caiu, Satanás entrou em cena. Em Romanos 5:17 diz que por causa do pecado de Adão, todos morreram, todos pecaram. O apóstolo Paulo diz que por causa de Adão todos pecaram e foram destituídos da graça. Satanás seduziu o homem e por causa de Adão o homem pecou, a terra pecou,
todos pecaram. E agora esse homem se tornou inimigo de Deus. Ele não se tornou inimigo porque ele quis. Nem ele nem a natureza, a Bíblia diz, mas por causa de quem o sujeitou. O homem passou a ser sujeitado, escravo ao pecado, e por causa disso ele perdeu o que ele tinha de mais precioso, que era a alegria de ser feito filho de Deus. Esse homem se tornou órfão, ele se tornou separado de Deus. Isaías 53:6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviou pelo seu próprio caminho. Você percebe o seguinte: Deus não virou inimigo do homem, o homem se tornou inimigo de Deus. Deus nunca deixou de ser pai, foi o homem que deixou de ser filho. Nós literalmente, por causa do pecado, passamos a ser inimigos de Deus. Colossenses capítulo 1, no versículo 21 diz: antes vocês estavam separados de Deus na mente de vocês. Vocês eram inimigos por causa do seu mau procedimento. Mas a pergunta que não quer calar: por que Deus se tornou inimigo? Ou por que o homem se tornou inimigo de Deus? É simples. Deus foi ofendido. Mentiram sobre Deus e ainda hoje mentem sobre Deus para as pessoas. Mas Deus se vinga. Aí nós vamos no texto da vingança do Senhor. E como Deus se vinga? Leia de novo Isaías 61 e veja comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim, verso 1, porque o Senhor me ungiu. Jesus está falando, eu vim para fazer isso. O quê? Pregar a graça, pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança de Deus. Então, por décadas, esse texto gerou medo em muitas pessoas, porque você tinha que pregar a vingança de Deus e que Deus ia vir para vingar. Deixe-me te dizer, Deus não precisa vingar nada por ele mesmo. Deus não deixou de ser Deus por causa do pecado ou a queda de Lúcifer. Deus não diminuiu, Deus não perdeu nada. Ele continuou sendo Deus soberano, Rei do universo, glorioso, continuou sendo adorado, exaltado e etc. Quem perdeu fomos nós. Quem fomos ou quem foi lesado fomos nós. Então, essa vingança de Deus é contra quem e por quem? Primeiro, a vingança de Deus não é por causa dele. A vingança de Deus é por nós. Veja bem no verso 2, parte B. Para que serve a vingança e a bondade? Para consolar a todos que choram. Veja, não está escrito assim, a vingança de Deus para vingar a queda ou para vingar porque Satanás ofendeu Deus. Não, está dizendo aqui que a vingança de Deus é ao nosso favor, é por nós. Deus está vingando a gente. Veja no versículo 8, por favor. Versículo 8 diz: porque nós somos vingados. Diz assim, eu odeio o que foi roubado. Nós fomos roubados. Nós fomos roubados da nossa paternidade. Então o pecado separou o homem de Deus e esse homem passou a ser órfão. Para você entender o que eu estou falando, preste atenção. A palavra órfão no hebraico é iaton. Y-A-T-H-O-N. Está escrito aí. E o que significa iaton, está escrito aí no seu rodapé, significa destituído. Paulo diz que por causa de Adão, fomos destituídos da graça. Perdemos a palavra destituído, a palavra órfão não significa literalmente sem pai. A palavra órfão significa perder uma posição ou herança. Órfão na Bíblia é alguém que perdeu uma posição. Então, quando Satanás seduziu o homem pecou, nós deixamos de ser filhos. Nos tornamos órfãos. E o que significa literalmente orfandade na Bíblia? Literalmente significa perda,
abandono, isolamento, escravo, jugo pesado, como nós fomos roubados. Para você entender um pouco, preste atenção, vamos voltar em 1 Samuel 18 e 34, e ali nós temos a história de Davi com Mefibosete. Davi já tinha assumido o trono, Saul já tinha morrido com toda a sua família, e agora Davi está no trono, e do nada Davi para pensar e lembra que ele tinha um grande amigo que morreu também com Saul, que era Jonatas, filho de Saul. E Davi, de repente, diz assim: há alguém na casa de Davi para que eu mostre bondade por amor a Jonatas? A palavra é para que eu mostre um favor imerecido por amor a Jonatas. Então saíram nos vilarejos e descobriram um moço que se chamava Mefibosete. A palavra Mefibosete, ou o nome Mefibosete, significa campo sem pasto. Alguém disse: rei, existe um, esse se chama Mefibosete, ele mora em Lodbar, nas terras ou na casa de Maquir. Era um vilarejo no subúrbio do reino. Então o rei prepara a sua carruagem, a sua melhor roupa e vai de encontro a Mefibosete. Ele sai do reino e vai atrás desse homem por nome Mefibosete. Quem era Mefibosete? Ele era neto de Saul, ele era filho de Jonatas, neto de Saul, ele era paralítico, coxo de ambos os pés, ele perdeu tudo, ele era órfão. A pergunta é: o que Mefibosete fez para ser amaldiçoado? Ele morava escondido, veja, ele era um herdeiro natural do trono. Então ele estava escondido com medo, ele estava isolado com medo, ele não fez nada, mas ele recebeu a maldição de Saul. Ele recebeu aquela herança e por causa disso ele perdeu, ele foi destituído de seus direitos e ele perdeu absolutamente tudo e agora ele está escondido. Mas o rei sai do reino atrás daquele que é órfão, aquele que foi roubado, aquele que é amaldiçoado por herança. Em Romanos 5,17 diz: por causa da transgressão de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Você percebe? A morte reinou por causa de Adão. Nós recebemos a herança da orfandade, nós recebemos a herança da destituição. Nós caímos, fomos destituídos, separados, perdemos a herança, fomos roubados da nossa filiação. Então, Mefibosete representa exatamente isso. No contexto que nós estamos dizendo, Mefibosete órfão, coxo, com medo, destituído da graça, destituído da herança. Como em Romanos 3:26, todos caíram e fomos destituídos. A palavra órfão significa destituído. Ou seja, por causa de Saul, Mefibosete foi destituído, perdeu a herança, se tornou órfão. Por causa de Adão, nós perdemos herança, fomos destituídos e nos tornamos órfãos. Agora vamos ver o que Deus faz com órfão. Então, em Isaías 61, a partir do verso 1 ao 11, você vê as características do ministério de Jesus. O que ele veio restaurar? Primeiro, consolar a todos os que choram, ordenar acerca dos que estão tristes em Sião, glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, e aí passamos a nos chamar carvalhos de justiça. Você percebeu? Órfão significa destituído. Justiça, a palavra justiça no hebraico é zedek, é Z-E-D-E-C-K, zedek. Zedeque. E sabe o que significa? Lembra de Melquisedeque, rei de justiça. A palavra Zedeque significa reposicionado. A palavra justiça na Bíblia significa reposicionado. Justo é aquele que, pela fé em Jesus Cristo, foi reposicionado como filho. Por isso que você não é justo por seus méritos, você não é justo porque você é bom, você é justo porque você crê em Jesus.
E ser justo é alguém que foi reposicionado na posição de filho. No versículo 2, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar a todos que te choram. Então você percebeu? Essa é a vingança, esse é o chamado da vingança de Deus. A vingança de Deus não é contra você. A vingança de Deus é por você. Nós fomos roubados e fomos levados como escravos e perdemos a herança. A história de José fala sobre isso. José foi roubado, foi jogado como escravo, perdeu a herança, ficou longe do pai, ficou longe de tudo, mas Deus vingou a história de José. Deixe-me te fazer uma pergunta. Você sabe que a lei de Moisés é uma lei condicionada. Deuteronômio 28, primeiro diz, se você obedecer à lei, todas essas bênçãos te acompanham, mas também tem as maldições. Se você não obedecer à lei, todas essas maldições virão e te alcançarão. Você sabe qual é a última maldição da lei? A última maldição da lei está registrada em Deuteronômio 28, 68, diz assim, ó, serás vendido como escravo e não há quem o compre. Você entendeu aí? A última maldição da lei. Aí agora em Gálatas 3 e 13 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição, não diz das, diz da maldição. Uma maldição necessária para ser resgatado, qual que é? A maldição de ser, ou a maldição da orfandade. Sabe, é muito triste você perceber que há muitos filhos e crentes ainda vivendo como escravos. E é possível. Paulo nos fala em Gálatas, veja, vamos ver lá Gálatas 5 no versículo 1. Paulo fala que é possível você estar como herdeiro, mas vivendo como escravo. E como que isso é possível? Gálatas 5 no versículo 1. Paulo diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneceis firmes e não vos sujeiteis outra vez ao jugo da escravidão. A escravidão que ele fala aqui é a escravidão da lei mosaica, da lei de Moisés. Agora veja Gálatas 4, versículo 1, que é possível você ser filho e não ter herança. Olha o que ele diz, afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Veja, se você não está na graça, se você vive na lei, você ainda é escravo, mesmo sendo dono de tudo. Você não tem as bênçãos de Abraão, você não tem a herança, a promessa que Deus fez para Abraão. Veja Gálatas 3:9, quais são? Deste modo, os que são da graça, que são da fé, recebem, são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Você lembra que Agar e o filho dela, Ismael, não pôde receber a herança de Sara com o filho dela, Isaque. Se você vive no jugo da lei, você pode ser filho de Deus, e de fato você é filho de Deus, mas você não se difere de um escravo, porque você não desfruta da graça. E o que você não entende, você não desfruta. Então é possível viver como escravo, mesmo estando na graça. Por quê? Porque você não cresceu, não amadureceu na palavra da justiça. Agora, a questão é, a justiça de Deus é a vingança de Deus. E a justiça de Deus é por nós. Deus é por nós, Ele não é contra nós. Deus é por você. Deus está satisfeito com a obra de Jesus na cruz e com isso Ele é por você, não contra você. E a vingança de Deus e o ano da bondade do Senhor estão do nosso lado. Veja, aonde Deus se vingou? Aonde se completou e consumou essa vingança? Na obra da cruz. Em 2 Coríntios 5:19 diz assim, sobre a vingança de Deus, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, e não imputando aos homens os seus pecados, colocou em nós a palavra da reconciliação.
Então agora esse filho está triste, está como Mefibosete, com medo, assustado, órfão, destituído. Jesus veio para reconciliar este homem com seu pai. Então na cruz foi onde a vingança de Deus foi feita. Na cruz foi o ano da bondade do Senhor. Na cruz, o diabo foi vencido e envergonhado. A vingança de Deus aconteceu na cruz, semelhantemente à bondade. Tanto a bondade de Deus como a vingança de Deus são o mesmo dia e no mesmo lugar. Aconteceu na cruz. Veja aí Colossenses 2, no versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, segundo as suas ordenanças. Você era escravo, você estava em dívida com Deus por causa de seus pecados, o qual de alguma maneira nos era contrária. Ele pegou essa dívida de pecado e cravou aonde? Na cruz. E na mesma cruz diz assim: despojou os principados e potestades, os expôs publicamente dele e triunfou sobre eles. Então lá na cruz o que Deus fez? Ele fez 4 coisas na cruz. Vingou-nos, venceu o pecado que havia em nós, venceu o diabo por nós e nos reconciliou. Nós fomos adotados. Isso é de uma verdade sobrenatural. Mas deixe-me te dizer uma coisa. Sobre a continuação dessa mensagem da obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário, eu vou continuar no próximo programa. Veja você o seguinte, nós temos um compromisso de sempre nesse horário, nesse canal, termos a palavra da graça exposta, não é verdade? Então, você deve continuar. Eu sugiro você que nos assiste, que pegue os programas anteriores, assista todos os programas anteriores, até chegar nesse, para você pegar todo o contexto que nós pregamos do Evangelho das Boas Novas, o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. E no próximo programa, eu vou dar sequência sobre o dia da vingança do Senhor. A vingança de Deus. A vingança de Deus não é contra nós. A vingança de Deus é por nós. Sabe por quê? Porque eu vou dar uma parada agora na mensagem. No próximo programa eu vou dar sequência justamente aqui na cruz sobre a obra do que Deus fez por nós. Glória a Deus. Maravilha ver a mão de Deus agindo no globo terrestre, manifestando o seu poder e obedecendo o ide de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A Missão Vem, ela tem esse propósito de evangelização. Nós estamos em Moçambique, Zâmbia, Malawi. Hoje temos ali 270 igrejas plantadas pela Missão Vem, 20 mil membros assistidos ali, cuidados pela Missão Vem, 1.100 crianças, dessas 180 órfãos e também mais escolas. Esse é o trabalho nosso. Você pode nos ajudar a fazer esse trabalho missionário? Eu sei que eu estou falando com pessoas que amam missões e que amam trabalho sério. Mas como você sabe que nós fazemos um trabalho sério? Por favor, missãovem.com. Entra agora, veja o nosso trabalho na África pelo nosso site, se inscreva, seja um mantenedor nosso, nos ajudando a fazer esse trabalho de missões, esse trabalho de plantação de igreja. Nós levamos bicicletas, tem pastores nossos lá que caminham uma semana para poder fazer um culto, uma semana. Olha, há 2 meses atrás nós perdemos um que foi comido por crocodilo, na Zambésia. E o desafio é grande, queridos, o desafio é grande. Então, o nosso trabalho de missões é fantástico. Esse programa aqui é para revelar a graça, o amor, as boas novas. Então você pode nos ajudar contribuindo, sendo um mantenedor de missões. Seja um mantenedor de missões, está aí o site. Também você pode ajudar com alguns valores.
está aí a conta do banco. Talvez você não quero ser mantenedor, mas quero enviar uma oferta esporádica. Faça isso também e vai nos ajudar muito. Nós sempre vamos lá uma vez por ano, eu vou lá para supervisionar os trabalhos. Nesse ano que passou, nós fomos lá e supervisionamos o trabalho, né? A gente fazemos um seminário com pastores, dando treinamento, distribuímos bíblias. Pense você comigo o seguinte, uma bíblia custa 300 meticais no Moçambique e $8 no Malawi e na Zâmbia. Pense o seguinte, um moçambicano, ele sobrevive com 50 meticais, ele morre sem ter 50 meticais para não ter medicamento. Uma bíblia é 300. Você sabe quando um vai comprar uma bíblia, vai ter uma bíblia? Nunca, a menos que a gente leve. E é isso que a gente faz. A gente leva bíblias, distribui bíblias, faz batismos e esse é o nosso trabalho. Se você acha que é gratificante, você sabe, missões se faz com oração, com missionários e com doações. Não consegue fazer missões sem doações. Não estou aqui pedindo para você pagar o programa de televisão. Estou aqui pedindo para você nos ajudar, contribuir com missões aonde nós estamos fazendo missões. Você pode contribuir. E também você pode comprar o nosso material pelo site, né? Olha, ó, o livro Precioso Espírito Santo, o livro Arrependimento Profundo e Eficaz e também o pendrive. Aqui nesse pendrive eu tenho 28 ou 29 mensagens. 28 mensagens somente sobre a graça. E como que você adquire? Você entra pelo site, faça as compras, vai lá e decida até em quantas vezes você vai pagar e chega na sua casa. Você que está me assistindo pode adquirir esses 2 livros, Precioso Espírito Santo, Arrependimento Profundo e Eficaz e o livro, o pendrive com 28 mensagens sobre a graça. Vamos orar? Senhor, nós abençoamos esses irmãos que nos assistem, que o Senhor traga cura, provisão e graça, que o Senhor derrama do teu amor, misericórdia, compaixão. Nós abençoamos todos os lugares mais longínquos ou pertos, aonde esse programa está chegando. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, querido. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa.